Bem-vindo novamente ao canal Harp Gladio, as nossas videoaventuras. Vou soltar mais um vídeo agora, mais um material pronto para ser enviado. Lembrando de deixar o like, curtir, compartilhar, comentar, quem tiver interesse em entrar em contato. Eu também atuo como mestre de aluguel, caso alguém esteja interessado aí no meu serviço como mestre. E eu trouxe mais uma aventura, essa Pain and Cirque. Eu não sei a pronúncia em francês, mas é um trocadilho trilingue aí. De modo que pain em francês é pão, seria aquela ideia do pão e circo, mas tá o pain de dor, né? E circo. Enfim, até no subtítulo aqui tá bem demonstrado. Essa é uma aventura que eu fiz bem diferente daquela nossa anterior. Ela tem muitas possibilidades aqui de interação diferente. É uma aventura focada em personagens, uma aventura focada nas interações do grupo com esses personagens, com esses NPCs. E ela tem umas possíveis umas possíveis maneiras que ela pode decorrer a depender de como o grupo e o mestre conduzem ela, né? É, lembrando que esse é um material feito pensando em mestre, mas não é exclusivo para mestre. Se você é jogador, você é só um curioso, interessado, você pode ver o vídeo sem problema nenhum. E como jogador, por exemplo, se caso você em algum momento desperte seu interesse a ponto de caramba, acho que eu vou querer jogar isso, sugere a seu mestre, pode passar o material para ele, pausa o vídeo para ver depois que tiver jogado, tem várias possibilidades. Ou você pode ler, ver o vídeo aventura só como uma história sendo contada, né? É, o vídeo completa o material aqui e vice-versa, o material completa o vídeo. E esse material disponibiliza ele gratuitamente por meio de pedidos, né? Você escreve que quer o material em algum comentário no YouTube, seja no Instagram, no Facebook, e eu envio o material para você sem custo nenhum, sem pedir mais nada em troca, somente essa interaçãozinha aí para demonstrar que você tem interesse. Mas eu não gosto de deixar o link em si disponibilizado, né, também para não ter um contato com quem vai pegar, como que vai ser utilizado o material. De qualquer forma, aquelas recomendações iniciais sempre, né? Essa aqui é uma imagem ilustrativa de alguns dos principais personagens da aventura, mas não são todos e não tá tudo aqui, né? E apesar disso, o tema da arte não é o tema da aventura, ela não é mais sombrio assim, dessa forma, ela é uma aventura aberta em alguns pontos e ela é uma aventura de muita interação com NPCs que eu tentei trabalhar melhor nessa aventura, né? Então vamos aqui ver a dinâmica dela brevemente aqui. Ela é uma aventura sugerida para grupos de nível 2, 3, eu diria até 4. Dependendo se for um grupo pequeno, nível 5 também dá para jogar. Mas não é interessante que sejam personagens muito poderosos, senão pode banalizar muitas das questões aqui. E também é bom que não tenha um grupo nível 1, que seria talvez fraco demais. Eu criei um boss complexo aqui, interessante de uma para propor um desafio ao grupo, mas se o grupo for nível muito baixo, nível 1, talvez em nível 2 forem jogadores menos experientes, também não teriam como fazer muita frente a esses inimigos, né? E aí o fluxo dela segue dessa forma, onde o grupo consegue ter a vitória em diferentes frentes, seja nas principais, né? O próprio circo, que é uma das frentes, na, na cidade tem outra frente a ser combatida, ela não é a primordial, mas ela pode se tornar a escolha preferencial do grupo. E justamente no desenvolvimento desses dois antagonistas, desses dois personagens principais que a gente tem. O circo, né, mas não ele todo, o dono do circo, e o prefeito da cidade. Aí eu recomendo que você utilize uma cidade, pode ser inventada, pode ser uma cidade já existente no sistema, numa campanha, enfim, que seja uma cidade de tamanho médio. Que ela não seja muito pequena, a ponto de que um circo não teria por que ficar ali mais tempo do que um dia, dois. E nem que seja grande demais a ponto de ser uma capital que pode mandar exércitos atrás para resolver problemas, que diminuiria a participação e importância do grupo, né? Pensando de uma forma narrativa. Então, é uma cidade de tamanho médio, que ela tem outras cidades ali próximas na região, de modo que o circo pode se fixar num lugar ali próximo e ficar alguns dias. E dá tempo ao grupo de ir lá no circo mais de uma vez, de interagir lá, de investigar o que está acontecendo e o que está acontecendo nessa cidade que o grupo está, que é essa cidade média, o... primeiro crianças órfãs começam a desaparecer e algumas pessoas notam, comentam, mas não se faz muito a respeito nesse primeiro momento, porque justamente porque são órfãs, ninguém consegue dizer ao certo se elas desapareceram, se mudaram, ou só estão em outro lugar, ninguém dá a falta tão fácil delas.
Mas a gente passa para um segundo momento, onde crianças de filhas de mercadores, de cidadãos, de famílias locais começam a desaparecer, e isso sim instiga que inicie uma ação da cidade. E aí, nesse momento, o circo se mostra como circo, faz uma apresentação breve ali, convida para o espetáculo principal no espaço que ele tem. O circo vai ficar numa clareira na floresta, inclusive meio que central para algumas cidades, de modo a que ele possa ficar ali alguns dias e atrair público para ele. E é importante que se diga que o circo não está totalmente envolvido com esse desaparecimento. São pessoas lá dentro específicas. E aí grande parte das outras pessoas do circo, dos outros funcionários, eles não sabem o que está acontecendo. E que essas coisas jamais são feitas durante as apresentações circenses. Ou seja, quando o grupo visita o circo, a apresentação do circo está acontecendo de forma normal. Diversão, música, crianças, pipoca, aquele cheiro de algodão doce, animação, música. Então isso tudo acontece normalmente. Eles não fazem nada no momento de apresentação do circo. Até para não levantar suspeita com os funcionários inocentes que eles também têm e que eles viajam, né, com essa trupe inteira. Né? Alguns são culpados e sabem o que está acontecendo e outros são inocentes e estão simplesmente fazendo seu trabalho. Em contrapartida, o prefeito é uma outra força que se mostra no primeiro momento uma pessoa muito boa, muito querido pela cidade, assim tal. Ele tenta fazer o melhor dele, apesar de que ele sabe que não é possível fazer tudo. Mas isso tudo começa a mudar quando, já durante o jogo, já durante as ações e tal dos jogadores, a apresentação do circo e tal, o filho do prefeito, ou filha, são sequestrados. E aí ele começa a querer se envolver mais nisso. Ativar a guarda, ele começa a tomar ações. A ideia é que chegue num ponto em que ele vai, sabe, pouco a pouco enlouquecendo, se enraivecendo, perdendo a mão, pesando a mão nessa investigação, que ele vá longe demais, né? A ideia é que ele comece a ativar e se exacerbar nisso, pouco a pouco. Por isso eu recomendo que a aventura seja jogada em uma trilogia de sessões, ou 2 sessões. Mas eu já sei que ela é possível também de ser jogada como one shot, desde que haja bastante tempo e investimento das pessoas ali com o passar do jogo, né? Mas eu recomendo ela ser feita em uma trilogia, por exemplo, para que haja um tempo de que cada coisa se estabeleça. Por exemplo, essa passagem do prefeito não pode ser feita rápida demais, não fica muito longe, perde muita verossimilhança. Ele tem que ir caindo aos poucos para esse lado da loucura, do exagero, de tomar medidas, de modo que vão, em algum momento, botar em risco os funcionários todos do circo, inclusive os, os inocentes, que o grupo vai acabar conhecendo ao longo da aventura, quanto até próprios moradores da cidade e o grupo, por que não? Porque ele vai tomando medidas cada vez mais é, pesadas para tentar reaver logo seu filho ou filha e tentar resolver essa situação para ele. Então, essa mudança do prefeito e a própria investigação do grupo, eu recomendaria que fosse feita ao longo de algumas sessões que acaba assentando melhor o personagem, o funcionamento, fica mais convincente essas mudanças e que dentro do jogo se passem também alguns dias, de modo que o grupo possa ir repetidas vezes no circo e avançando essa investigação também, sem chamar muita atenção. A ideia é que essas crianças elas estão sendo sequestradas a mando do dono do circo, que é o Traquina. Mais pra frente a gente vai falar mais do Traquina. Também é o nome do circo, o circo do Traquina. E então você tem essas figuras do Traquina, do Aldrich Voss, que é o prefeito, que são duas forças ali, que são antagônicas ao grupo em algum momento, né? O prefeito não no primeiro momento, e o Traquina também ele não se revela logo de cara. E o Riso Frouxo, que é o braço direito do Traquina lá no circo, que é um palhaço. E ele vai ser quem desempenha ali o ordenado do dia a dia ali no circo, quem comanda ali. E mais pra frente a gente vai falar especificamente de cada um desses personagens. Mas aqui a gente detalha, volta a detalhar esses detalhes interessantes aqui, que o circo, ele não é todo envolvido nesse desaparecimento. Então o grupo tem que se envolver de alguma forma e descobrir que nem todo mundo está por dentro disso. E aí o grupo pode tentar uma forma de investigação ou uma forma mais ríspida, supondo que, por exemplo, em algum momento, até certo momento, eles estejam ali junto com o prefeito, que eles se envolvam de maneira mais ativa nesse lance, né, dessa investigação. Mas, enfim, o Traquina, ele está amando num tratado dele com a corte invernal, fazendo esse sequestro. Então, eles não ficam ali no circo, as crianças sequestradas, elas são levadas para a corte invernal. É um plano tangente ao plano material ali do Feywild,
e a corte invernal é uma corte faérica de gelo e tudo, mas enfim, é ela que está praticando essas. O mandante geral, né? Mas o mandante ali acessível é o Traquina. E sobre o encerramento, vou deixar para falar no final, mas ela tem alguns detalhes que podem enriquecer esse meio do caminho dos personagens, né? E os NPCs são justamente o meio-campo dessa interação da aventura com o que está passando e o grupo de jogadores, né? Então você tem aqui uma parte especial só pro Traquina, porque ele é um personagem bem complexo e é onde começam os spoilers mais intensos assim da aventura, né? Então você vê que o Traquina, ele é um goblin de maquiagem muito pesada e ele tenta até se parecer mais humano assim e tal. Ele exagera na maquiagem, ele não tem essa feição o tempo inteiro, porque o Traquina, na verdade, é um personagem que tem 4 personalidades dominantes e uma personalidade escondida, suprimida por essas 4, né? Justamente porque ele era um humano que perdeu a família, tem uma história trágica, um passado trágico, e ele fez esse pacto com a Corte Invernal em busca de sucesso. Então, pro circo dele ter sucesso, se desenvolver e ter dado certo como tem dado, ele aceitou fazer esse pacto. Então, essas 4 personalidades tomam conta dele, são elas que se revezam no corpo do Traquina ali. E o original ele fica suprimido ali como a 5ª personalidade. Eles são um inimigo, um boss, por assim dizer, do grupo, né? Um chefão final, que eu tentei botar várias características bem diferentes. Por exemplo, essas 4 personalidades elas se trocam com a troca de chapéu que ele realizar. Então ele tem ali os seus 4 chapéus, 5º chapéu também, né? E é por meio dela, de uma ação react, nem que seja uma coisa prática para que ele troque esse chapéu, e não que dependa de uma ação ou até de uma bonus action. Mas ele pode trocar isso de forma dinâmica, e é como se cada uma delas fosse uma ficha isolada no sentido de efeitos que estão agindo sobre ela e pontos de vida. E elas têm também poderes diferentes, formas diferentes de agir em combate, estão aqui descritos, né? Tem o chapéu de cada um, tem o grande mestre Zoltan, que é aquela figura inicial que se apresenta como se fosse o apresentador do circo. Ele, inclusive, o top hat dele se assemelha à cartola do próprio Traquina, justamente porque ele que é a cara do circo ali, ele que apresenta, ele que faz, ele é mágico, ele faz alguns truques ali, ele é mais bem-humorado e bem expansivo de personalidade. E ele que vai fazer essa interação, esse mando, esse traquejo mais no dia a dia do circo. O Traquino, no primeiro momento, não se manifesta. E é interessante que o grupo demore um pouco a descobrir que é a mesma pessoa em outras personalidades. Inclusive, as personalidades, é interessante que, sabe, essas 4 personalidades que tomam conta dele, elas compartilham memórias e intenção. Então, elas estão todas trabalhando por um propósito, mas cada uma desempenha de um jeito. Então, ele sabe que não é interessante para ele se revelar logo de cara como alguém que tem múltiplas personalidades. Mas, num outro momento, é bom que o grupo o veja trocando de chapéu e mudando fisicamente, postura, a imposição, né, o modo de se mover e tal. E isso tudo vai fazer dele um personagem muito interessante de ser, com melhor descrito ele for pelo mestre, mais interessante ele fica para os jogadores. E também é interessante que ele não seja um personagem que se inicia um combate logo de cara. Então o grande mestre Zoltan ele é mais carismático, ele tem ali as formas dele. O Traquina, que é o dono do circo mesmo, ele sim é um personagem mais sombrio, ele assim é um cara mais decisivo e de ações, apesar de que ele também pode se revelar para o grupo depois, mas ainda sem assumir culpa nem nada do tipo. Tem o Pip, que é essa criança perdida, que é como se fosse um personagem mais infantilizado, uma personalidade mais infantilizada, e o Estraçalhador, que é uma personalidade mais combativa, e cada um com seu chapéu, com suas habilidades especiais, que estão aqui nessa página, somadas às da ficha, que tem mais pra frente no material. Então, não estão todas aqui, nem todas lá, né? Aqui tem as habilidades que ele pode usar, inclusive, fora de combate. E quando você vai pro lado aqui da ficha já, elas estão mais nesse formato tradicional de ficha, mas não estão todas aqui. Tem um guia, então, quando o mestre tiver a parte disso tudo, ele vai ver bem como conduzir isso, né? E aqui também elas dão pistas, e pistas que os jogadores investigarem também dão pistas sobre a pessoa que está realmente ali por trás por trás não, suprimida por essas 4 personalidades, que é a personalidade original dele, enquanto ainda humano, que é Elias Winter. A 5ª personalidade que está suprimida é justamente essa de uma coroa de gelo, que é o símbolo do pacto dele com a Corte Invernal, e é por meio
E ele tá sempre com essa coroa, apesar de nunca vestir, nunca botar. Então você tem gatilhos que podem ser despertados para que tragam essa quinta personalidade à tona, e gatilhos em algumas outras também, para que hajam interações específicas, de modo com que não precisa ser um combate puramente combate para derrotar esse vilão. Você não necessariamente precisa derrotar ele 4 vezes mais uma quinta vez. Ou você pode derrotar ele talvez 1 ou 2 vezes e aí ativar o gatilho, descobrir alguma coisa e conseguir uma maneira mais filosófica, moral de derrotá-lo e não somente de combate. Mas há aqui o funcionamento de modo que se o grupo for só bater, ele vai estar apto a responder. Porque a cada vez que a personalidade dele é destruída, né, a outra vem com um ponto de vida inteiro, sem efeito nenhum. E então ele é um adversário assim, de muitas possibilidades, muito versátil. Ele pode conscientemente trocar o chapéu, como eu disse, então ele pode manipular as ações dele conforme lhe convir. E caso alguns desses 3 gatilhos aqui sejam ativados, seja destruírem todos os chapéus, ou invocar o nome dele com convicção, Elias Winter. Então não serviria só sussurrar, por exemplo, em dúvida, assim, Elias Winter, não, você teria que dizer o nome dele com convicção para invocá-lo, né? Ou forçar a coroa de gelo na cabeça dele, você traria essa quinta personalidade, e seria por meio dela que o grupo ou o derrotaria ou o convenceria, da forma que for no jogo, a entregar realmente, conseguir recuperar as crianças sequestradas, né? E essas 5 personalidades, as 4 personalidades principais interagem em diferentes momentos com os funcionários do grupo, que já sabem disso, mas eles não estão predispostos a chegar falando nisso, né? Tipo, é um negócio que todo mundo sabe ali. Então, em forma de o combate, ele seria um caminho e a conversa seria outro caminho. O mais provável que haja seria um misto de conversa e combate, uma vez que os jogadores percebam que um combate é bem difícil com ele, né? Haver 4, 5 fichas para serem derrotadas num nível não muito alto é realmente um desafio, mas grupos experientes pode ser que prefiram dessa forma ou consigam sem problema, né? Então tem até as recompensas, aqui tem umas frases de efeito que ele pode usar nas transições de personalidade. A ficha dele aqui, como já mencionado. Inclusive as diferentes habilidades dele, com níveis de desafio e tal, que podem ser um desafio para o grupo, mas também que podem ser formas do grupo perceber que não é o único caminho combate. Ver que o inimigo é tão forte assim, pode ser algo que desperte no jogador. Talvez não seja lutando que a gente vai conseguir o que a gente quer, mas pode ser também, né? Não é uma porta fechada. E aqui o Zoltan, como ele é um pouco mais carismático, aqui seria o Pip, né? O mais infantil. E aí a gente separa a parte dos outros NPCs, dos outros personagens, que é um prefeito num primeiro momento, mas depois ele tem um desenvolvimento dele, né? E aqui estão um outro grande tchan dessa aventura, que são os New Bugs. Eles não são uma criação minha, talvez você não conheça, são oficiais do jogo e tal. E se você observar aqui, o nome é Goblin, ao contrário, né? De trás para frente. Então, os New Bugs, eles na verdade são espíritos maléficos que tomam conta de Goblins e que possuem eles para desempenhar essas ações. E aí eu tenho uma série de sugestões sobre os New Bugs, a depender de qual nível de experiência do seu grupo de conhecimento dos monstros, né? Porque o New Bug ele tem 2 habilidades muito importantes que funcionam praticamente em conjunto. Essa primeira, o New Bogismo aqui, ele é como se fosse um santuário, de certa forma, onde a pessoa que quer causar mal a ele, seja com dano, seja com ataque, seja com a magia diária que vai prejudicá-lo, ela tem que primeiro passar um save de carisma, e caso ela falhe, ela perde aquele turno abobado ali, enaltecendo o New Bog e tal. E isso já faz com que seja uma dificuldade extra dos jogadores de combater os New Bugs, né? E ela combina com a reação dele aqui, a reversão de sorte, em que faz com que ele, em resposta a receber um ataque com dano, ele reduz aquele dano a 0 e se cura 1d6 pontos de vida. Então, esses 2 juntos fazem com que o grupo possa ficar muito tempo demorando até perceber como derrotar esses personagens. Então, apesar de não terem um nível de desafio alto, o nível de desafio deles é só 1, eles têm magias, né, que são magias até poderosas, e eles têm esse funcionamento que faz com que o grupo, desorganizado ou menos consciente de quem eles são, possa perder muito tempo ou até enfrentar um combate imortal. Daí vem minha sugestão de não fazer os New Bogs simplesmente agressivos. Eu tenho sugestões mais à frente ali até escrito, mas, por exemplo, eles podem passar, enquanto esses turnos iniciais que os jogadores estão tentando acertar eles e não conseguem, ou falham no save,
Eles vão pregando peças nos jogadores, sabe? Enrolando com papel higiênico, roubando algum objeto, fazendo piadas ali. Afinal, o tema de circo é para que seja divertido o jogo com os jogadores, né? Não é para que seja aquele circo sombrio que se tem algumas vezes em aventuras de RPG. Então, os Nilbogs, eles são os capangas do Traquina, eles são um combate que pode ser usado a qualquer momento pelo mestre, mas se não tiverem sido usados até então, seria interessante que eles aparecessem antes do encontro final com o Traquina. E são eles que realizam ali os crimes, eles todos sabem, mas eles não são muito sãos, né? Eles são mais pra esse lado de maluco, como se fossem vários mini coringas que podem fazer um estrago num grupo de nível baixo, num grupo que não conhece. E também fica a sugestão, se é um grupo mais experiente que conhece o tipo de monstro e sabe o ponto fraco deles, eu sugiro a você, mestre, aumentar algumas das dificuldades, por exemplo, aumentar a DC de carisma. Ou então, se for um grupo que tem muitos personagens baseados em carisma, que você muda esse save para Wisdom, por exemplo, também é uma possibilidade. E ou então que você aumente os pontos de vida dele, né, para transformar a cura dele de um D6 mais significativo. Então tem algumas formas de você mexer nele e adaptar ele para o seu grupo para que ele desempenhe esse papel de uma parte divertida, uma descontração, uma zoeira para você tirar sarro do grupo. Você brinca com eles ali, talvez algum saia do sério, talvez algum entre na brincadeira, mas a ideia não é que eles sejam só malvados e eu sugeriria para que fosse algo bem longe disso, que dá todo esse ar para eles. E aqui nós temos aqui a parte do lado do prefeito. O prefeito, conforme começa a enlouquecer e exigir ações mais drásticas, ele contrata esse inquisidor Harlan aqui e também reforça sua guarda com capitães e soldados ali, de modo a exercer aquelas ordens que ele tem para dar para tentar conseguir de volta as crianças, especificamente a dele, né? Então ele começa a pesar cada vez mais a mão dele, então aqui tem as fichas sugeridas, também tem uma introdução ali a esse inquisitor, a esse inquisidor aqui, ao Harlan. Ele não tem a personalidade dele aqui super desenvolvida, mas se o grupo levar as coisas mais pro lado do prefeito, de mexer com as coisas da cidade, você pode desenvolver melhor esse personagem. Ele tem as premissas dele. O prefeito aqui, o Aldrich Voss, né, que conforme as coisas vão se escalando, ele vai saindo da medida e exagerando o uso de poder dele como prefeito. E como eu disse, você não tem só funcionários maus no circo, você tem gente que não está nem sabendo das coisas, como por exemplo Marina, a bailarina. Ela é uma personagem que, sabendo da situação, ela pode até ajudar o grupo, mas não em combate. Então, se ela ficar sabendo o que está acontecendo, se ela descobrir, pode ser que o grupo faça um acordo com ela, peça para que ela investigue, para que ela espione alguma coisa assim, ela pode estar disponível a ajudar. Aqui o Inquisidor Alan, né, escrito aqui embaixo. O Riso Frouxo, que é o segundo em comando, apesar do nome, ele é um palhaço deprimido, triste, ele não se envolve muito com ele. Se ele ri é forçado, ele não consegue rir. E ele não é feito para o combate, mas ele é feito para ser um desafio, que a gente vai falar mais à frente para o grupo. E ele tem ali uma dificuldade muito grande de fazê-lo rir aqui, né? E ele também é o único, talvez, que tenha conhecido Elias Winter antes da transformação em Traquina. Então ele sente, de certa forma, uma saudade daquele cara que era antes. Ele tem parte disso nele, mas ele não toma nenhuma atitude a respeito disso. Ele pode se tornar um aliado do grupo, desde que o grupo vença o desafio que ele propõe, mas a princípio ele é o braço direito do Traquina. Então a gente fala mais um pouco da parte do Riso Frouxo desse desafio mais à frente. Nós temos essa família de trapezistas aqui também, os trapezistas dos Volares, onde temos um jovem de 16 anos, o pai dele e a mãe dele, e eles têm níveis de consciência sobre o que está acontecendo bem diferentes, e o funcionamento deles também. Então a mãe, a Selene Volares, ela sabe o que está se passando, ela descobriu em algum momento, mas ela optou por ficar calada para proteger a família, com medo principalmente do filho dela, que ainda não tinha 16 anos. Ela não concorda com o que acontece, mas por medo e proteção à família, nesse primeiro momento ela não age contra o circo, não conta o que sabe. Inclusive, se ela estiver junto com a família, ela até disfarça. O Dário Volares, que é o pai, ele tem as teorias malucas dele do que está acontecendo e ele não sabe o que está acontecendo, né? Mas ele tem teorias de que talvez as crianças sejam adotadas por nobres, de que seja muito exagerado essa imagem que estão pintando. Então ele não vê como esse drama todo, mas ele é uma pessoa boa. Se o grupo mais à frente desenvolver com ele ali, ou até talvez convencer a mulher dele, ele talvez também ajudasse o grupo de uma forma mais ativa. E aí a gente tem o filho deles, o Luca Volares. O Luca Volares, a gente vai trabalhar aí no sentido de... Ele está totalmente alheio a essa questão, ele nem sabe o que está acontecendo, esse desaparecimento. Ele é um cara muito focado em ser o melhor e ele tem uma certa rixa, rivalidade ali com o pai dele,
amistosa, é claro, né? Mas de querer superar como trapezista, de ser um profissional melhor. E ele é um cara que cresceu nesse circo. E aí eu tenho que pausar um momento para dizer sobre o circo. Ele é mágico. Ele viaja nos lugares e quando ele se instala no lugar, as instalações mágicas dele criam túneis subterrâneos de labirinto que são o caminho para a corte invernal, para levar as crianças, como são caminhos utilizados ali pelos funcionários do circo no dia a dia, inspirado num certo parque da vida real, para que os funcionários se locomovam sem ficar passando no meio dos povos ali quando eles estão fora de atividade, né, para que possam haver surpresas e tal. Mas eles são túneis, eles são labirínticos. Então, o Luca, como cresceu ali, ele é um personagem único além dos vilões que sabe se locomover por esses túneis mágicos. Então, se o grupo fizer uma amizade com ele, conseguir uma ajuda dele, ele pode ajudar o grupo a se locomover por esses túneis mágicos, porque como ele cresceu no circo, e fora os vilões, como eu disse, ele é o único que consegue se locomover ali sem se perder. E depois eu volto no assunto desse labirinto, mas a ideia é que sem ele, ou sem algum vilão guiando, que o grupo teria uma chance grande de se perder e se dar mal, assim, até parar na corte invernal, né? A trupe do Traquina aqui, como dito, são os Nilbogs, né? Eles são o braço de obra dele, quem faz as ações dele. E aqui nós temos o seguinte, os presentes de Elias Winter, que são pistas que o Elias Winter deixou por meio do subconsciente do Traquina, ou seja, o Traquina deu esses presentes para as pessoas do circo, afinal elas não conheceram o Elias Winter, e eles têm explicações, eles têm falas, eles têm o modo deles de interagir, alguns objetos têm até as inscrições, as iniciais EV, né, de Elias Winter, dando a dica para o grupo, tem formas deles pesquisarem essas coisas, investigarem, e descobrirem o passado dele, que pode ser usado contra ele no combate que não seja puramente físico, né, como sugerido. Então é como se o Elias Winter, pelo subconsciente ali do Traquina, fez ele dar esses presentes meio que sem perceber ali, sem se ligar. Então tem objetos pessoais dele que tem relação direta com a história dele, que tem descritos aqui. Então ele deixa com a Marina um objeto, com a Selene o Riso Frouxo tem um que ele está disposto a, caso o grupo vença o desafio, ceder. Afinal, o objetivo dele é resgatar Elias Winter, mas ele não sabe como fazer. E ele também não confia no grupo facilmente. Só se o grupo passasse num determinado desafio que a gente vai falar mais à frente. Também tem uma pista aqui com o Domador de Feras, com o Cuspidor de Fogo, então não é necessário que o grupo consiga todas essas, e também o mestre pode perceber como é que está a gestão de tempo ali, elaborar ou talvez unir algumas dessas pistas, caso ele queira acelerar um pouco o ritmo, dependendo de onde ele está. Mas aqui temos 5 sugestões de pistas dessas. Né? Aqui o prefeito já num momento mais consternado, assim, já mudando aquela atitude dele, né, pouco a pouco. E aqui a gente vem para o desafio do riso frouxo. Essa aqui talvez seja a imagem que mais traduz o riso frouxo. Né? Ele é esse palhaço triste aqui, desesperançoso, cabisbaixo. E aqui a gente tem uma descrição melhor dele e do desafio. Então esse desafio, resumidamente, é como se fosse um skill challenge da 4ª edição. Você vai ter umas regras específicas que o riso frouxo vai combinar. São 10 atividades, né? São 10 desafios que ele propõe. São circenses, eles demandam habilidades diferentes dos personagens. E parte das regras tem a ver com não deixar a mesma pessoa fazer tudo, ou duas, né? É querer que mais gente se envolva ali. Tem algumas habilidades, algumas formas que ele considera trapaça no desafio. E ele fica o tempo inteiro duvidando, né? De modo que se o grupo prevalecer, né? Conquistar pelo menos 7 desses desafios, que ele se dá por vencido e dá o desafio como vencido. Mas se mais partes forem falhando, ele vai mais a mais tendo desesperança. E também os desafios têm os testes alternativos às vezes, falhas críticas, eles podem ser construídos e ministrados pelo mestre como ele achar conveniente. Às vezes o personagem está indo mal no desafio, mas está interagindo super bem com o riso frouxo. Ou também tem um desafio onde aparece o próprio Traquina, ele aparece para dar ali uns mistérios. Então, dependendo dessas interações, que seria uma outra forma de talvez até sem o desafio, mas com uma boa interação de personagem, do grupo conseguir convencer o riso frouxo. Mas em caso de combate, ele simplesmente não é um personagem de combate. Então, se 7 desses desafios forem vencidos antes de 3 derrotas, né? Desculpa, antes de 4 derrotas, que o desafio estaria vencido. E aqui a família Volaris, né, uma imagem breve deles. E aqui nós temos as imagens do circo. Né? O circo à noite, por exemplo, caso os jogadores vão de noite para investigar. Mas é uma imagem que não se difere muito da imagem do circo de dia.
E de dia, lembrando, ó, tem animais, tem domadores e tal. Ele é um circo grande, de um tamanho grande, ele tem muitos funcionários. E pode ter outros funcionários figurantes que também são inocentes. É bom que tenha, né? Não só um circo composto todo de new bogs. E também que seja um ambiente que funcione como um circo deveria ser durante o dia. Então, que ele não levante muitas suspeitas enquanto ele está em funcionamento. E aqui nessa terceira imagem, já mostrando uma ideia de como seriam esses labirintos faéricos subterrâneos que o grupo teria, inclusive se perdendo por aqui, ele poderia até cair na corte invernal, o que despertaria uma outra aventura, talvez um outro gancho, né? E que faria com que o grupo tivesse realmente algo em risco, caso se locomova por aqui sem a ajuda do Luca, ou sem ter, por exemplo, convencido o Traquina a guiá-los aqui, né? E aqui nesses túneis mágicos é onde estão as crianças, e aí a gente parte já para as dicas finais, né? Voltando a recomendar que o combate final com ele é um combate difícil, então, se for necessário, deixa o grupo ter um descanso deles antes. O combate, por exemplo, contra os New Bogs ou contra a guarda do prefeito vai depender de o grupo agir ou não com esse pulso firme do prefeito e cada vez mais rigoroso. Então pode ser que em algum momento o prefeito vá longe demais, botando em risco pessoas do circo inocentes, pessoas da cidade, até o grupo, né? Então pode ser que eles queiram resolver aquilo lá primeiro, então aquele combate lá não deveria ser seguido do grupo do Traquina, a não ser que você esteja lidando com um grupo realmente muito experiente ou de nível um pouco mais alto, como nível 5, nível 4, né? E já nas dicas finais a gente vê aqui, ó, manter o mistério sobre as múltiplas personalidades do Traquina no começo pode trazer com um quê especial para o grupo. E conforme eles estejam mais investidos na investigação sobre Elias Winter, que eles vão acabar se esbarrando em algum momento, aí ele toma as decisões e aí sim ele pode passar a fazer as trocas e já na presença deles, né, já com eles sabendo. Sobre o prefeito, né, é importante que ele seja visto primeiro como um aliado, como alguém bom e que ele vai se transformando aos poucos, porque é isso que vai criar lá na frente uma divisão do grupo, de agir imediatamente ou não em relação ao prefeito, ou se já vai resolver o Traquina, e aí o prefeito vai ter mais liberdade para agir, pode criar um problema secundário até um outro gancho para a aventura. E sobre o resgate das crianças fica a cargo de cada mestre, de cada grupo. Pode ser que hajam gatilhos, pode ser que você gosta de dar uma vitória plena para os jogadores em caso de sucesso, pode ser que você queira uma vitória parcial que dê gancho para continuações ou para outros momentos, então isso aí fica a cargo de cada mestre. E eu acho que, resumidamente, essa é uma aventura, como eu falei, de personagens, então ela não tem muito uma sequência certa, não tem muito uma ordem a ser obedecida. É interessante só que esse meio dela seja bom para os jogadores explorarem, que ele não seja cansativo, que seja divertido, e com aquelas recomendações minhas sobre esse combate final, por exemplo, com o Traquina, né? De que ele pode ser dissuadido caso as pessoas tenham feito uma boa investigação sobre ele e derrotado não só por meio de combate, como também a questão de investigar sozinho, né? Porque tem uma das formas que eles podem conseguir até um mapa lá para os caminhos mágicos. Então seria outra possibilidade deles conseguirem um caminho para resgatar as crianças que não dependesse do Luca ou do Traquina, ou que pelo menos facilitasse para eles a locomoção polar se eles não tiverem um guia. Então eu acho que é isso. Volta a recomendação aí de curtir, dar like, se inscrever, seguir nossas outras redes, quem se interessar pelo material, afinal o vídeo complementa o material e o material complementa o vídeo. Essa é uma aventura que pode ser feita como um one shot, como eu mencionei, mas que seria uma one shot longa, então vai depender aí de como funciona com vocês. Pode ser encaixada também. E ela tem esse objetivo de ser divertida, apesar do tom da capa, assim, de ter brincadeiras no meio, de ter coisas divertidas para os jogadores fazerem, mas de ter o lado sério, porque afinal são sequestros e o grupo tem que lidar com isso de alguma forma. Então, querendo material, só entrar em contato aí. Vou estar produzindo já os outros com mais brevidade, não vou demorar tanto para produzir o próximo. E é isso aí, até o próximo Vídeo Aventuras.